Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de língua portuguesa. Então eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 45, tá? Nesta página aqui. Aqui onde tem os primeiros passos. Então vamos lá. Nós vamos fazer a correção, tá? E depois vamos dar continuidade à nossa matéria. Aqui, ó, nos primeiros passos diz o seguinte: a imagem apresentada refere-se a uma história contada de geração em geração, desde muito tempo atrás. Você consegue identificar que história é essa? Explique sua resposta. Então, a resposta aqui é A Bela e a Fera. Por quê? Os elementos que aparecem na imagem referem-se aos empregados do Castelo da Fera, que foram transformados em objetos. Lembra que nós temos, ó, o livro, a rosa, né, o relógio, e nós temos aqui, ó, este outro objeto aqui. Cada um deles se referem a um personagem que trabalhava no Castelo da Fera, tá? Então, essa é a justificativa para essa resposta. Aqui embaixo nós temos, ó, com um colega, converse sobre a história, compartilhe suas respostas com o restante da turma. Então, como nós não estamos na escola, vocês vão fazer isso com alguém em casa, tá bom? Então, aqui é uma resposta pessoal. Aí, nós vamos agora para a página 48, tá? Aqui nós temos no dicionário, que vocês tinham que procurar as palavrinhas como elas estão no dicionário, tá? Então, vamos lá. Observe a lista de palavras a seguir. Com a ajuda de um colega, tentem encontrá-las em um dicionário da mesma forma como estão escritas. Será que é possível? Então, aqui nós tínhamos a palavra comovida, felizes e histórias. Perceba que os verbetes do dicionário, quando se tratam de adjetivos e substantivos, aparecem no singular e no masculino. Então, vamos praticar. Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário. Letra A, palavra amada. A resposta é amado. Letra B, palavra amigos. A resposta é amigo. Letra C, chuvosa. A palavra é chuvoso. Letra D, comovida. A palavra é comovido. A resposta. Letra E, criados. Resposta, criado. Letra F, diversas. Resposta, diverso. Letra G, felizes. Resposta, feliz. Letra H, furiosa. Resposta, furioso. Letra I, grotesca. Resposta, grotesco. Letra J, histórias. Resposta, história. Tá? Agora vamos para a próxima página, 49. Aqui nós temos um jogo rápido. Vamos identificar algum desses elementos da narrativa no trecho a seguir. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Letra A. Por esse trecho é possível determinar exatamente o tempo em que a narrativa ocorre? Explique sua resposta. Então a resposta é não. A expressão era uma vez indetermina quando os fatos narrados ocorreram. Letra B. Pense em outros contos de fadas e responda que outra expressão poderia substituir era uma vez, sem alterar seu sentido. Há muito tempo atrás. Essa é a resposta. Letra C. É possível determinar com exatidão em que cidade, estado ou país o lindo castelo do príncipe está localizado? A resposta é não. Letra D. Assim podemos afirmar que em conto de fadas o tempo e o espaço são indeterminados, tá? A resposta da letra D é indeterminados. Letra E. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Resposta. O narrador apenas conta o que aconteceu. Aí aqui embaixo, pessoal, nós temos a explicação do que é protagonista, antagonista e personagens secundários. Vocês se lembram? Então aqui nós temos o jogo rápido. Escreva se os personagens a seguir são protagonistas, antagonistas ou secundários.
Letra A, Bela, protagonista, é a resposta. Letra B, Maurício, pai de Bela, personagem secundário. Letra C, Jovem Príncipe Fera, antagonista. Letra D, Criados transformados em objetos, personagens secundários. Letra E, Bruxa disfarçada de velhinha, personagem secundário, tá? Essas são as respostas do jogo rápido da página 49. Agora nós vamos para a página 50. Aqui na página 50, nós tínhamos estrutura da narrativa, tá? Que era esse quadro aqui, ó. Então, vamos lá. Situação inicial, resposta. O jovem príncipe é transformado em fera pela bruxa e o encanto só pode ser desfeito com um beijo de amor. Conflito, resposta. Maurício, pai de Bela, é aprisionado pela fera por ter invadido seu castelo. Bela se oferece para ficar em seu lugar. Clímax. Resposta. Quando retorna ao castelo, após visitar seu pai, Bela encontra a fera no chão, quase morta de saudade por sua ausência. Bela pede para a fera não morrer, dando-lhe um beijo. Desfecho. Resposta. O monstro transforma-se em um belo príncipe, pois encontrou alguém que o ama de verdade. Agora aqui embaixo nós temos outro jogo rápido. Leia esse trecho do conto. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: deixa que me despeça de minha filha. A reprodução da fala pelo próprio personagem é chamada de discurso direto, tá? Esta é a resposta. Letra B. Reproduz a fala do personagem como se ela fosse apresentada pelo narrador. Aí tem uma sugestão de resposta aqui, tá, pessoal? O pai de Bela suplicou para que a fera o deixasse se despedir da filha. Letra C. O verbo destacado antes da palavra do personagem é chamado de verbo de enunciação. Esses verbos apresentam a fala do personagem e qual é o efeito de sentido desse verbo, ou seja, o que ele indica. Resposta. Esse verbo indica o modo como o personagem falou, nesse caso, suplicou, tá? Essa é a resposta. Agora, pessoal, nós vamos aqui para a próxima página, tá? Página 51. Aqui nós temos uma dica, ó. Ficou curioso? A obra Conto de Fadas de Perrault, Grimm, Andersen e outros, publicada em 2010, reúne os mais famosos contos de fadas em suas versões originais. Além das histórias, estão incluídas pinturas e desenhos raros, além da biografia dos autores. É um livro para acompanhar você pelo resto da vida. Então, quem tiver curiosidade pode ler, tá? Esta obra. Aqui embaixo, nós vamos para a matéria de hoje, tá? Que diz assim, ó. Bibbidi, bobbidi, do, bu. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nesta página aqui, tá? Então, diz assim, ó. Bibbidi, bobbidi, bu. Você já ouviu a expressão Bibbidi, bobbidi, bu? Ela aparece em algumas versões do conto de fadas a seguir. Leia o texto a seguir e identifique em que momento essa expressão aparece. Aproveite para identificar os elementos que constituem esse gênero, tá? A expressão Bibbidi Bobbidi Boo é a frase mágica que aparece no conto no momento em que a fada madrinha usa seu feitiço para que a Cinderela vá ao baile, tá? Então, aqui, ó, nós temos várias gravuras, tá vendo? Em sequência. Vocês podem observar aqui. Então, embaixo, nós vamos ler agora o texto. Cinderela. Cinderela, jovem linda e meiga, vivia com sua madrasta, mulher de mau gênio, e suas duas filhas feias e invejosas. A madrasta e suas filhas não deixavam Cinderela em paz, obrigando-a a trabalhar sem descanso. Um dia chegou à casa da madrasta um mensageiro real com uma alegre notícia. O filho do rei, príncipe jovem e solteiro, convidava todas as moças do reino para uma grande festa baile.
A madrasta e suas filhas logo prepararam seus lindos vestidos para o grande dia, que chegou. Bem produzidas e perfumadas, rindo e tagarelando, foram ao baile, deixando em casa a pobre Cinderela. Sozinha em seu pequeno quarto, Cinderela chorava amargamente quando apareceu sua fada madrinha e disse: "Não chore mais, querida afilhada. Você também irá à festa." Num piscar de olhos, a fada transformou tudo. Cinderela se viu num vestido de seda lilás, bordado de fios de prata. No lugar de seus feios tamancos, surgiram lindos sapatinhos de cristal. Na casa havia um pomar com abóboras. A fada tocou numa delas com sua varinha de condão e zás. Ela se transformou numa vistosa carruagem. 4 ratinhos que ali estavam viraram cavalos e 2 lagartixas, 2 cocheiros. Mas antes de Cinderela partir, a fada lhe disse: "Lembre-se, você não pode voltar depois da meia-noite, hora em que este encanto terminará." No baile, fascinada pela beleza da jovem desconhecida, o príncipe dançou com ela a noite inteira. Feliz nos braços do príncipe, Cinderela esqueceu de olhar as horas. Quando o relógio começou a dar os primeiros toques da meia-noite, ela fugiu desesperadamente, de tal modo que um dos sapatinhos de cristal escapou do seu pé. Por ordem do príncipe, o sapatinho foi sendo experimentado em todas as jovens do reino. Ele se casaria com aquela em que o sapatinho servisse. E qual não foi a surpresa da madrasta maldosa e de suas filhas invejosas, quando o sapatinho de cristal serviu maravilhosamente no pequenino pé da Cinderela. Fiel à sua palavra e cheio de amor no coração, o príncipe casou-se com Cinderela, que se tornou a mais bela e a mais feliz de todas as princesas deste mundo. Então, pessoal, essa aqui é a história da Cinderela, tá? Aqui embaixo nós temos um jogo rápido. 1. Explique por que o conto Cinderela é um texto narrativo. 2. Aponte os personagens do conto, identificando entre eles o protagonista, o antagonista e os personagens secundários. Isso nós aprendemos, tá? No nosso conto anterior da Bela e a Fera. O que significa cada um deles, vocês vão colocar aqui, tá? Agora aqui nós temos quem é Charles Perrault. Importante escritor francês do século XVII, Charles Perrault é autor de diversos contos infantis, como Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, entre outros. Recebeu o título de pai da literatura infantil por ter sido o primeiro a estabelecer bases para um novo gênero literário, o conto de fadas. Ainda hoje, suas histórias são traduzidas e adaptadas para o teatro, cinema e televisão. Agora nós vamos aqui, para a página 53, tá? Esta página aqui. Os personagens podem ser descritos física e psicologicamente. Veja os conceitos a seguir. Características físicas. Estão relacionadas às características externas, como altura, cor dos olhos, cor da pele. Características psicológicas. Estão relacionadas ao comportamento e à personalidade dos personagens. Converse com seu colega e preencha o quadro a seguir com as características físicas e psicológicas do protagonista e dos antagonistas do conto. Então, nesse quadro aqui, tá, pessoal? Aqui, nós temos personagem, protagonista. Aí vocês vão ter que colocar características físicas e características psicológicas. Depois nós temos antagonistas. Também vocês vão ter que colocar aqui quais são as características físicas e quais são as características psicológicas. Aí aqui embaixo, nós temos outro jogo rápido. Após ler e analisar os textos desta unidade, complete as informações a respeito dos principais elementos que constituem o conto de fadas. Então, nós temos num quadro aqui, tempo e espaço, protagonistas, antagonistas, elementos mágicos e desfecho. Então, vocês vão ter que encaixar
todos esses elementos aqui embaixo, tá? Então, nós colocamos aqui, primeira frase aqui, nós temos a linha em branco. Aí, vocês vão colocar o que é fadas, bruxas, duendes, objetos com poderes fantásticos, poções mágicas e etc. O que eles representam no conto de fadas. Aí, temos embaixo, indeterminados os fatos costumam ter acontecimentos... Indeterminados os fatos costumam ter acontecido há muito tempo, em um reino distante. Então, vocês vão colocar o que é isso, o que essa frase significa. Se ela é elementos mágicos, se ela é tempo e espaço, se são protagonistas, antagonistas, ou desfecho, tá? Então, vocês vão ter que encaixar cada uma dessas palavras nas suas frases correspondentes, no significado delas aqui embaixo, tá bom? Então, vamos para a página agora 54. Aqui, esta página aqui, tá? Aqui nós temos aqui, é verdade? Os contos de fadas nem sempre têm fadas como personagens, mas o encantamento e a mágica estão sempre presentes. É verdade. Temos heróis, vilões que completam os personagens que integram os contos de fadas, tá? Agora aqui nós temos igual ou diferente. Contos de fadas são uma variação dos contos maravilhosos, apresentando como diferenças básicas a origem e o propósito. O conto de fadas surgiu na antiguidade clássica, enquanto o conto maravilhoso teria vindo do Oriente. No conto de fadas, a recompensa do protagonista é encontrar o amor, já que no conto de fadas, esse objetivo é de natureza social ou material. Então, os contos de fadas costumam ser associados a adaptações feitas para o público infantil, enquanto os contos maravilhosos costumam estar ligados à essência do ser humano, aos sentimentos mais profundos como o amor, o ciúme, a inveja e o medo, sendo um termo mais abrangente, tá? As Mil e Uma Noites, O Gato de Botas e Aladim são contos maravilhosos. Cinderela, A Branca de Neve e Rapunzel são contos de fadas. Agora aqui embaixo nós temos momento da ortografia. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Releia este trecho do conto A Bela e a Fera. Comovida, a Bela beijou a fera e nesse momento o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. Observe as palavras destacadas no texto e separe-as em sílabas. Então, as palavras destacadas aqui, pessoal, são beijou, momento e príncipe, tá bom? Vocês vão separá-las aqui embaixo nessa linha, tá? Vocês vão separar todas elas aqui, separar as sílabas de cada uma delas. Depois, aqui embaixo tem assim, leia novamente essas palavras e observe as sílabas destacadas. Você percebeu que elas são pronunciadas com mais intensidade? Então, aqui nós temos a palavra beijou, momento e príncipe. A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra é chamada de sílaba tônica. Para localizar a sílaba tônica, devemos contar a sílaba das palavras, começando sempre do final. Observe. Então, aí embaixo, vocês vão ver que tem um quadro aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, a antepenúltima sílaba, a penúltima e a última, né? Então, nós começamos sempre daqui, ó, última, penúltima e antepenúltima, tá? Então, aqui nós temos a palavra beijou, momento e príncipe. Então, vocês podem observar aqui, ó, que não importa quantas sílabas uma palavra tem, sua sílaba tônica será sempre a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba, como mostra no quadro aqui, tá? Sempre vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Se tiver mais sílabas para cá, nunca vão ser as sílabas tônicas. Só vão ser sílabas tônicas essas três aqui. A última, a penúltima e a antepenúltima, tá, pessoal? Então, para identificar a sílaba tônica, lembra que eu dei para vocês uma aula sobre isso?
que nós pegamos a palavra como se nós estivéssemos chamando uma pessoa. E a sílaba que a gente fala com mais força, com mais intensidade, esta é a sílaba tônica. Então, vocês vão recordar aqui, tá? A Pro vai passar para vocês uns exercícios, umas atividades lá no portal sobre a sílaba tônica novamente, para recordar, tá? Então, por essa aula é só, vocês vão preencher as atividades aqui da apostila, tá? E as outras atividades também que a Pro vai passar lá para vocês no portal. Então, por essa aula é só, um grande beijo, tchau, tchau.